Você já parou por pensar que tem crianças de 6, 7 anos que dormem com pesadelos de um monstro azul enorme, cheio de dentes, com braços que se esticam até o fim do corredor? E sabe o que é mais assustador nisso? Os pais dessas crianças provavelmente não sabem de onde que veio. Não foi de um filme de terror, não foi de uma série para adultos, foi de um vídeo de YouTube. Um vídeo colorido, com uma thumbnail chamativa, com aquele ritmo acelerado que prende a atenção da criança em segundos. Bem-vindo ao lado sombrio do terror infantilizado. E hoje a gente vai desmontar isso camada por camada. Se você acompanha o canal, já sabe que eu gosto de pegar assuntos que parecem simples na superfície, mas que escondem uma complexidade enorme lá embaixo. E hoje a gente vai falar sobre terror, mas não sobre qualquer terror. A gente vai falar sobre a linha, às vezes muito tênue, às vezes praticamente inexistente, entre o terror que foi feito para assustar adultos e o terror que foi feito para ensinar crianças. Eu também vou citar o terror que começou num lugar e acabou no outro completamente errado. Antes de tudo, deixa eu estabelecer um ponto muito importante. Eu não tô aqui para demonizar o terror, muito pelo contrário. O medo é uma emoção humana legítima, poderosa e, quando trabalhada com inteligência, é uma das ferramentas de narrativa mais eficazes que existem. Desde os contos de fada originais dos irmãos Grimm até os filmes de Ari Aster, passando pelos jogos de Scott Cawthon, o terror tem produzido obras de arte genuínas que dizem coisas profundas sobre a condição humana. O que eu tô aqui para discutir é o que acontece quando esse gênero, com toda a sua potência e toda a sua capacidade de impacto, chega às mãos, ou mais precisamente, às telas de pessoas que não têm as ferramentas psicológicas e emocionais para processá-las adequadamente. E quando eu digo as telas, eu não tô sendo metafórico. Eu tô falando de tablets e celulares na mão de criança de 4, 5, 6 anos no máximo. Com o lançamento de Poppy Playtime capítulo 5, o debate voltou com força total. Esse jogo, junto com FNAF e Band Dank Machine, representa uma categoria muito específica de conteúdo. Terror pensado para adultos que usa uma estética infantil como ferramenta criativa intencional. E isso, por si só, não é nenhum problema. É arte, é uma escolha de narrativa sofisticada. O problema surge quando esse tipo de conteúdo escapa da sua bolha original, quando ele começa a alcançar um público que não estava no plano, quando crianças reais passam a consumir material que foi criado para causar medo em pessoas com maturidade emocional e psicologia suficiente para processar esse medo e, o mais importante, para dar sentido para ele. Então hoje a gente vai dividir esse universo em 4 camadas, 4 categorias que vão do saudável ao genuinamente preocupante, cada uma com exemplos concretos, análises reais, com conexões que talvez você nunca tenha parado para pensar. Eu prometo que antes do fim desse vídeo você vai olhar de uma forma completamente diferente para o conteúdo que as crianças ao seu redor estão consumindo. E se você for um criador de conteúdo, você vai pensar 2 vezes antes de fazer determinados vídeos. Então, bora lá! Vamos começar pelo começo. E o começo é reconhecer que existe um gênero de terror que propositalmente ele usa a estética da infância como elemento de horror. E esse gênero é brilhante quando feito corretamente. Não apenas aceitável, ele é brilhante. Pensa comigo por um segundo. O que é mais assustador? Entrar num cemitério às 3 horas da manhã ou entrar numa fábrica de brinquedos? Pra muita gente, a resposta intuitiva é o cemitério. E é um local óbvio de medo. Mas pra quem já jogou Poppy Playtime, a resposta muda um pouquinho. A fábrica é muito mais perturbadora e existe uma razão psicológica para isso. O cemitério, ele já carrega o peso do medo com ele. Você entra lá sabendo que vai ter medo, sua mente já tá preparada para isso. Mas em uma fábrica de brinquedos, aquilo que deveria ser alegre, colorido, seguro, e é um espaço que o seu cérebro associa com proteção, com diversão, com a parte mais inocente da existência humana. Quando esse espaço se torna fonte do terror, o contraste cria um tipo de medo mais profundo do que qualquer cemitério poderia gerar. E é isso que os criadores de Poppy Playtime entenderam de forma magistral. A Playtime Co. é uma ideia de que o que deveria ser mais seguro é o mais perigoso na real. Que o que deveria proteger você pode te destruir. Que os guardiões da sua infância, os brinquedos, as cores vibrantes, as músicas alegres, podem se tornar seus predadores. O Oogie Oogie especificamente é um dos personagens de terror mais eficientes criados na última década de jogos. E não é por acaso. Todo elemento de design dele é uma imersão deliberada. O nome, fofo, uma mistura de abraço e amor. A cor, azul vibrante, associado à alegria e calma. O tamanho, enorme, mas no jogo original, dentro da embalagem, ele parece uma pelúcia gigante amigável. E você descobre que ela pode se mover, que ele é rápido, que aquele sorriso permanente não muda independente do que ele tá fazendo. Essa inversão do familiar em ameaçador é um conceito que a psicologia e teoria do horror se chama, entre outras coisas, de Vale da Estranheza, a região onde algo parece quase familiar o suficiente para gerar conforto, mas tem alguma coisa
coisinha errada que cria repulsa e medo. E esse personagem vive exatamente nessa região. E os jogadores adultos e adolescentes que são o público-alvo do jogo têm exatamente as ferramentas psicológicas para apreciar esse tipo de sofisticação. Agora vamos falar um pouco de Bending Machine, que é talvez um exemplo mais elegante dessa categoria. O jogo se passa num estúdio de animação dos anos 30, com aquela estética de cartoons da era do jazz, preto e branco estilizado, linhas grossas, personagens com aquele visual exagerado e expressivo da animação antiga. Você joga como Henry, um animador que retorna ao estúdio anos depois de ter trabalhado lá. O que você encontra é um lugar que deveria estar morto e vazio, mas está vivo de uma forma errada. A tinta escorre pelas paredes, as máquinas funcionam sozinhas, e Bendy, que é o personagem mascote do estúdio, é um demônio com um sorriso permanente desenhado em tinta, começa a aparecer, primeiro em cartazes e ilustrações, depois como sombra nos corredores e depois na sua frente, irmão. O que esse jogo faz com maestria é usar a nostalgia como arma. Qualquer adulto de 30, 35 anos que cresceu vendo desenhos animados antigos tem uma associação emotiva positiva com aquela estética. É reconfortante lembrar um sábado de manhã, lembrar o cheiro de cereal, e o jogo prega essa associação e a destrói sistematicamente. Há um momento específico, sem dar spoilers muito detalhados, que você encontra o resto dos personagens que supostamente eram para ser alegres e amigáveis. E a reação não é apenas de susto, é de luto, porque algo que você inconscientemente associa com segurança foi corrompido. Esse tipo de impacto emocional só funciona em adultos que têm a referência cultural necessária para entender o que foi perdido, o que tá de errado. FNAF, a franquia que praticamente definiu esse subgênero, funciona em uma lógica ligeiramente diferente, mas também sofisticada. É uma pizzaria com animatrônicos, com crianças celebrando aniversários. Scott Calton, que é o criador, pegou exatamente o tipo de estabelecimento que as crianças adoram e adultos ajudam a carregar na memória afetiva, e transformou isso num pesadelo. Mas o que troca Five Nights at Freddy's das cópias baratas que vieram depois é a lore. A história vai sendo revelada ao longo de dezenas de jogos, de filmes, de livros, de materiais complementares, e é genuinamente complexa e sombria. Crianças desaparecidas, um assassino em série, alma presa dentro dos robôs, um ciclo de violência e culpa que atravessa gerações. Cara, isso não é uma história infantil, isso é um horror adulto com embalagem colorida. E os fãs de FNAF entendem isso. A comunidade de teoristas que passou anos decifrando a lore é formada por adultos e adolescentes que tratam o material com seriedade, porque o material merece esse tipo de coisa. Então, para resumir essa primeira camada, o terror para adultos com estética infantil funciona muito bem, funciona melhor do que muitas outras alternativas. Com o público-alvo correto, adultos e adolescentes com maturidade suficiente pode consumir esse conteúdo de forma absolutamente saudável. O problema definitivamente não tá aqui. O problema é como esse conteúdo, criado com tanta inteligência e sofisticação para um público específico, inevitavelmente escorrega para outros. Mas antes de falar sobre isso, vamos para a segunda camada, que existe há muito mais tempo do que nós crescemos com ela. Existe uma tradição muito antiga de usar o medo como ferramenta educativa para crianças. Quero dizer, muito antiga mesmo. Antes da escrita até, antes das cidades. Nossas histórias mais antigas estão cheias de criaturas que devoram crianças desobedientes, de florestas onde terríveis coisas acontecem para quem não segue as regras. Os contos de fadas originais dos irmãos Grimm, coletados no início do século XIX, que são baseados em tradições orais muito mais antigas, eram explicitamente perturbadores. Cara, a Chapeuzinho Vermelho é devorada pelo lobo, irmão. João e Maria quase são assados vivos. Cara, não tinha final feliz garantido na versão original. E isso não era crueldade gratuita. Isso era uma forma de educação. As histórias ensinavam as crianças que, de forma meio cruel, né, visceral, digamos que memorável, né, que o mundo tem perigos reais, que estranhos podem ser predadores, que a ganância tem um preço, que ignorar aviso tem consequência. É coisa que pai ensina pra criança, que é o certo, né? Com o tempo, essas histórias foram sendo suavizadas progressivamente. E essa suavização faz parte de uma evolução cultural legítima. À medida que a sociedade foi ficando mais segura, na teoria, tá? Eu quero deixar isso claro. A necessidade de ensinar as crianças sobre perigos brutais por meio de histórias brutais diminuiu bastante, mas a função de terror educativo nunca desapareceu. E hoje ela se manifesta de outras formas. Um exemplo disso é pra geração que cresceu nos anos 2000, como eu, que são 2 desenhos que eu tenho pra recomendar. Com certeza você já assistiu, que é Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas e Coragem ao Concover. O primeiro, exibido na Cartoon Network, era explicitamente voltado para crianças.
crianças. Os episódios eram curtos, a animação era super estilizada e exagerada, o humor negro sempre estava presente, mas o que distinguia o programa era a consistência moral. Todo episódio tinha uma criança que tomava uma decisão errada, que mentia, que roubava, que era cruel com alguém, e toda decisão tinha uma consequência, frequentemente perturbadora e às vezes meio definitiva, né? Foda. O que esse programa fazia? De forma muito consistente, era trabalhar o terror como um espelho moral. A criança protagonista do episódio sofria consequências, não necessariamente por azar, mas por escolha dela. E a criança que assistia em casa sabia disso. Ela processava isso e às vezes ela ficava com medo, às vezes ela ia dormir mal. Mas o ponto é que o medo, ele tinha um propósito, ele tinha um endereço. Não confie em estranhos, não seja cruel com animais, não minta para seus pais, não trate mal quem é menor que você. Essas lições eram transmitidas de forma que nenhuma aula de ética conseguiria replicar, porque elas estavam ancoradas em emoção, em medo real e em imagens que ficavam na memória. Mas o outro exemplo que eu tenho, pelo menos pra quem cresceu nessa época, é Coragem, o Cão Covarde. E eu vou me dedicar um tempo considerável a esse desenho, porque ele representa esse gênero demais, tá? É, sem exagero, uma obra-prima. Eu não tô usando essas palavras de forma casual não, tá? O desenho faz muita coisa que produção adulta não consegue, que é criar um mundo coerentemente bizarro. Ele popula esse mundo com ameaças genuínas e ao mesmo tempo mantém no centro uma história de amor absolutamente comovente. Pensa comigo, é um cachorro rosa, extremamente ansioso e cheio de medo. Ele vive no meio do nada com um casal de velho, que é a Muriel e o Eustácio. Toda semana algo terrível aparece na fazenda. E o cachorro, mesmo tremendo, mesmo gritando, querendo correr, ele fica, porque ele ama a Muriel e ele quer proteger a Muriel a todo custo. E esse amor é mais forte do que qualquer medo. Toda vez que o Coragem enfrenta algo aterrorizante, a criança que assiste sabe por que ele tá enfrentando e torce por ele. Provavelmente chora de alívio quando ele consegue. Isso é terror educativo funcionando no seu nível mais alto, tá ligado? Assustador o suficiente pra ser memorável e carregando uma mensagem que transcende a narrativa. Às vezes a resposta pro que você mais teme não é a força, mas a conexão. O Coragem, ele tem medo, mas ele faz as coisas e ele toma as decisões mesmo com medo, porque coragem não é a ausência do medo. Coragem é você enfrentar o medo com medo, você entende? Ficou confusa essa frase, mas é isso. A questão fundamental, então, é tipo, como que a gente vai garantir que as crianças fiquem dentro dessa bolha saudável? Como impedir que a criança que deveria estar assistindo Coragem acabe assistindo Pop Playtime? E a resposta na era atual é muito mais complicada, porque nas gerações anteriores a gente tinha barreiras físicas, a gente tinha o controle dos pais sobre a televisão, a gente tinha os horários de programação, tinha necessidade de ir numa loja física para comprar um jogo. E hoje essas barreiras praticamente não existem. E é essa lacuna que a terceira camada prolifera. E agora a gente chega num ponto mais complicado, na camada que, tipo, na minha opinião é a mais problemática justamente porque é a mais invisível. Acontece lentamente, em pequenas doses e em nenhum momento você pode apontar e dizer, não, foi aqui que deu errado. Tu sabe o que é um clickbait, todo mundo sabe o que é um clickbait. Thumbnail chamativa, título exagerado, seta na thumbnail, conteúdo que promete mais do que entrega, e isso existe desde os primeiros dias do YouTube, e é um problema de desonestidade na maioria dos casos. Cara, é irritante, é desonesto, eu odeio esse tipo de coisa, mas geralmente é inofensivo. O problema muda de categoria quando o clickbait encontra franquias de terror com estética infantil e público infantil com uma audiência involuntária. Aí a equação se transforma em algo muito mais preocupante. Deixa eu fazer um cenário específico, porque esse cenário tá acontecendo agora mesmo, nesse momento, em milhões de casas ao redor do mundo. Uma criança de 8 anos abre o YouTube. O algoritmo, porque ele já assistiu alguns vídeos de Minecraft, um jogo genuinamente adequado para crianças, que vai ser colorido, criativo, sem violência realmente significativa, começa a sugerir conteúdo relacionado. E entre esses vídeos surge na tela: Huggy Wuggy invadiu meu Minecraft, nunca mais dormi igual. A thumbnail mostra o bicho azul no estilo visual pixelado do Mine, aqueles olhos vermelhos intensos, mas tudo em pixel art, naquele visual familiar, naquele contexto que ele conhece como seguro. Obviamente a criança é crica. Crica é foda, né? Obviamente a criança clica no bagulho, que é Minecraft, afinal das contas. Ela conhece Minecraft. Minecraft é onde ela constrói casinha e cria jardim pra cuidar de ovelha. É um lugar seguro. Mas o que ela vai encontrar naquele vídeo é um personagem central de um jogo de terror para adultos sendo transportado para um contexto de um jogo completamente diferente. E o youtuber que criou o vídeo vai usar todos os recursos de tensão que ele aprendeu ao longo de anos criando conteúdo. Ele vai fazer música de suspense, ele vai gerar tensão, ele vai fazer gritos calculados para maximizar
causar o susto e consequentemente o engajamento. E esse é o mecanismo exato do problema. E é crucial entender que muitas vezes não é má intenção da parte do criador do jogo, mas sim do cara que gerou o conteúdo em cima disso. É lógica econômica. Os vídeos de mod de terror de Minecraft têm números absurdos de visualizações, precisamente porque alcançam dois públicos simultaneamente. Ele vai alcançar adolescentes e adultos que jogam Minecraft e conhecem as franquias de terror, de onde vêm os personagens e tal. Pra eles, o vídeo é uma brincadeira divertida, é um crossover nostálgico, e vai atingir criança pequena que joga Minecraft e não tem absolutamente nenhum contexto sobre da onde caralhos aquele monstro vem. E o algoritmo do YouTube não tem como distinguir esses dois públicos. Ele só vê os números, tempo de exibição, likes, comentários, compartilhamentos e continua recomendando esse tipo de coisa. O Mine é especificamente vulnerável a esse tipo de apropriação porque é um dos jogos com maior base infantil do mundo. Teve a intenção de criar um jogo de terror, tipo, o Creeper, o inimigo que é mais icônico, vamos dizer assim, foi literalmente criado num erro de programação, cara. Literalmente assim, sei lá, no DNA do Minecraft não existe algo que prepare cognitivamente uma criança ou emocionalmente pra processar o que caralhos é esses bichos do Huggy Wuggy, tá ligado? Mas o fenômeno vai além dos mods. Existe tipo toda uma indústria, existe toda uma indústria paralela de animações com os personagens dessas franquias. Vídeos animados, frequentemente com produção impressionante, que colocam Huggy Wuggy, o Fred Fazbear, personagens de Band Naming Machine, em aventuras que na superfície parecem desenhos animados normais. Histórias de amizade, canções, episódios diários com dezenas de milhões de visualizações. E aqui o problema fica ainda mais sutil e mais perigoso, porque agora a estética já era infantilizada. Para começar, o vilão do primeiro capítulo, numa animação colorida e musical, parece uma coisa completamente diferente do Huggy Wuggy te perseguindo pelos corredores. A criança que assiste essa animação não tá sendo exposta ao conteúdo original, ela tá sendo apresentada a esse personagem fora de contexto, sem a base, sem saber o que aquele bicho existe dentro de uma narrativa de horror profundo sobre experimentos em humanos, sobre crianças desaparecidas, sobre uma corporação sem ética. E aí o que acontece, irmão? A criança fica fã do personagem, ela vai buscar mais conteúdo sobre ele, o algoritmo vai alimentar essa busca, e em algum momento do percurso ela vai chegar num vídeo que não foi pensado pra ela. Ou pior, velho, ela vai pedir pros pais comprarem o jogo porque tem o personagem do desenho que eu gosto, ou ela vai comprar uma pelúcia, que eu já vi muita gente com pelúcia desse personagem, e os pais que não conhecem o jogo só viram um plush colorido na prateleira do mercado e acham razoável, tá ligado? Esse ciclo específico do conteúdo secundário pro conteúdo primário, do personalizado infantil pro jogo adulto, é um dos caminhos mais comuns de exposição inadequada que a gente tá vendo aumentar nos últimos anos. O dano aqui não é necessariamente o trauma imediato, embora esse também possa acontecer. Uma criança pequena que acidentalmente chega no primeiro capítulo de Pop Playtime, sem preparação, pode ter uma experiência genuinamente perturbadora. Cara, mas eu acho que o dano mais sutil e possivelmente mais duradouro é a exposição precoce a conceitos que a criança não tem estrutura para processar. Morte violenta como entretenimento, desaparecimento de crianças, experimentos em seres humanos, possessão, corporações que tratam pessoas como recursos. Esses são temas adultos, cara. São temas que mesmo entre alguns adultos com estrutura emocional, precisam de contexto para processar isso de forma saudável. Quando uma criança de 6 anos se depara com esses conceitos sem contexto, sem um adulto para mediar esse tipo de coisa, a estrutura narrativa que dá significado ao medo, o resultado não é aprendizado, é apenas o medo. E medo sem resolução, sem lição e sem sentido nenhum. Cara, e o medo sem sentido em crianças pequenas se manifesta em formas que os pais frequentemente não conseguem conectar com a fonte original. Eles vão ser pesadelos recorrentes, ansiedade generalizada, medo intensificado do escuro, dificuldades para dormir, hipervigilância em ambientes novos. São sintomas que os pais atribuem às fases de desenvolvimento, ao estresse escolar, a 1000 outras causas possíveis. Raramente alguém vai parar pra pensar em verificar o histórico do YouTube da criança, cacete. Existe ainda uma dimensão adicional desse problema que raramente é discutida, cara. O que acontece com crianças que são expostas ao terror adulto antes de terem desenvolvido a capacidade de distinguir ficção da realidade? Aos 7, 8 anos, essa fronteira é genuinamente porosa para algumas crianças. Um monstro numa tela não é necessariamente percebido como menos real que um adulto numa sala. O medo que esse monstro gera em muitos aspectos pode ser o mesmo medo de uma ameaça real. O que isso significa na prática é que a criança não tá processando é assustador, mas é só um jogo. Ela tá processando que tem uma coisa terrível que pode aparecer a qualquer momento nessa sala. E essa percepção pode alterar o estado da vigilância da criança.
que vai ter um efeito muito forte a longo prazo. Tá, a pergunta que surge naturalmente é, de quem que é a responsabilidade aqui? Do criador, que criou um jogo pra adultos e não pode controlar o que acontece? Do youtuber que faz os mods e as animações? Do próprio YouTube que não filtra adequadamente? Ou dos pais que não monitoram? Ou da criança que não clicou? E simples, eu vou dar a resposta que eu acho mais honesta e é mais útil. De todo mundo, em graus diferentes. Eu botei eles aqui em uma escala de menos influente até o pior, baseado na minha opinião, a minha criação e a forma como eu enxergo tudo isso, sendo irmão mais velho de uma garota de 8 anos. Eu quero deixar isso muito claro. A pessoa menos culpada nisso é a criança. Eu vou considerar minha irmã como exemplo. Somos uma família cristã e ela provavelmente só clicaria num vídeo desse se a gente não tivesse dado supervisão dos meus pais. Coisa que já rolou uma vez e desde então a gente não deixa ela usar o YouTube. Nem a versão Kids dele, que de Kids não tem nada, tá? Eu já vou avisando isso. Se você deixa o seu filho assistir YouTube Kids, parabéns, ele pode ver qualquer coisa. Se eu quiser, eu coloco um vídeo no YouTube Kids. Não tem dificuldade nenhuma pra isso. Em segundo lugar, eu vou colocar o criador. Embora eu tenha um pouco de preconceito em pensar que se ele não utilizasse cores vibrantes, elementos cartoons, e ele não chamaria esse tipo de público, não dá pra negar que esses caras especificam que o jogo deles não é infantil. A gente tem exceção de Guard of Bambam, que é aquele jogo que tinha intenção de farmar clica com criança e que teve toda uma polêmica por trás dele, e eu quero deixar claro que eu odeio esse tipo de jogo. A terceira pessoa culpada nessa parada é o YouTube. Sabendo que o jogo não é infantil, ele deveria ter algum tipo de reconhecimento com IA pra que o personagem fosse evitado pra públicos infantis, tá ligado? Eu duvido que com a tecnologia atual seja difícil fazer esse tipo de coisa. Agora, uma das pessoas mais influentes, tá? A segunda mais influente são os próprios pais. Cara, vamos ser bem sinceros aqui, se você é pai e não tem responsabilidade pra cuidar do que seu filho tá consumindo, o maior culpado da educação é você, sabia? Se tu botou no mundo, não é obrigação de um professor, ou sei lá, de outras pessoas da família educarem, é o seu trabalho fazer isso. Com todo respeito, o maior culpado, na minha opinião, são os próprios youtubers, que por causa de visualizações são capazes de gerar um vídeo de terror no Minecraft, no Roblox, em Gacha Studio, tudo isso porque não tem criatividade e preferem surfar num hype de jogos de terror. E sim, eu tô falando de vocês especificamente, mas vamos falar agora da quarta camada, a mais sombria, a que mais me preocupa e a que menos é discutida abertamente. Cara, vamos lá, essa parte do vídeo foi mais difícil de escrever, não porque o assunto seja complexo, mas porque a gente tá discutindo aqui algo que envolve um descuido e uma indiferença em relação ao impacto de mentes infantis, que vai muito além do que foi discutido nas outras camadas. Nas 3 anteriores, a gente falou sobre a intenção e o contexto. Terror bem feito para adultos, terror bem feito para criança, terror bem feito de adultos que foi para crianças pro caminho errado. Em todos esses casos, havia algo legítimo no ponto de origem. E a quarta camada é diferente. Aqui a gente tá falando de um conteúdo onde a combinação específica de elementos cria algo que é, independente da intenção, irresponsável em relação ao impacto em criança. E eu vou citar um exemplo mais famoso, que é mais acessível e mais discutido nessa categoria: Happy Tree Friends. Pra quem não conhece, é uma série animada americana criada no fim dos anos 90, que ganhou popularidade massiva nos anos 2000, por aí. A estética visual é de cartoon infantil, personagens de animais fofos, cores vibrantes, olhos grandes e expressivos, cenários alegres. Na miniatura, no pôster, no primeiro plano, primeiros segundos, parece um programa infantil normal. E eu já vou avisando que não é esse tipo de coisa. O conteúdo é explícito, sem filtros, sem metáforas. Cada episódio constrói uma situação aparentemente inocente e então se resolve de forma gratificante e violenta. Os personagens são despedaçados, devorados e com a estética fofa permanecendo ao longo de tudo. Eu vou ser transparente sobre a minha posição aqui porque eu acho que é relevante para entender o enquadramento. Eu não gosto desse conteúdo, não de uma perspectiva de censura ou de incompreensão do humor negro. Eu genuinamente aprecio o humor ácido, como o South Park. Eu aprecio arte que desafio com o meu conforto. Meu problema é específico com esse tema. É a combinação de estética deliberadamente infantil com violência gratuita, que não tem serviço de nenhuma narrativa, nenhuma mensagem, nenhum comentário sobre a condição humana, nada. Existe uma diferença fundamental entre Coragem e Happy Tree Friends, mesmo que ambos usem estética infantil e contêm elementos perturbadores. No Coragem, o terror existe como função narrativa.
O medo serve à história, a resolução dá significado ao medo. No outro, a violência é o fim em si mesmo, é produto, é o que o programa tá vendendo. O problema não é o conteúdo existir, o problema é onde e como ele chegou. Cara, esse bagulho passou na televisão, em horários acessíveis pra criança. A apresentação visual era indistinguível, a uma distância de poucos metros de um cartoon normal. Um pai passando pela sala, sem prestar atenção, não ia identificar imediatamente o que estava acontecendo, e foi esse o meu caso. E na internet, a treta é que o acesso é ainda mais fácil. Os vídeos desse desenho estão no YouTube sem nenhuma barreira eficaz de acesso. Thumbnails com personagens fofos, títulos que não indicam o conteúdo, e o algoritmo, porque crianças que assistem a animação são um público enorme e valioso, eventualmente coloca esse conteúdo no caminho dela. Aí é foda, né, mano? O ponto mais importante sobre essa quarta camada é o que acontece quando as crianças são expostas repetidamente a conteúdo que apresenta violência extrema como entretenimento neutro, como piada, como coisa normal de se ver, sem a reação emocional dos personagens, sem consequência narrativa, apenas o ato em si seguido do próximo episódio que vai ser igualmente nessa vibe. Crianças que são expostas a esse tipo de material não necessariamente se tornam mais violentas. Essa relação causal direta não é estabelecida de forma conclusiva pela pesquisa. O que pode acontecer, especialmente com exposição repetida em idade precoce, é uma alteração na calibração emocional da criança. A resposta de repulsa e perturbação que deveria acompanhar imagens com violência pode ser algo normal de se ver. Gente, a infância é um período crítico em que o sistema emocional está sendo calibrado, em que o seu cérebro está aprendendo quais estímulos devem acionar e quais respostas ele dá a esses estímulos. Coisas como violência severa deveria acionar repulsa, medo e perturbação, respostas evolutivamente importantes que nos protegem e nos permitem ter empatia com o sofrimento alheio. Quando esse processo de calibração é perturbado, as consequências podem ser sutis, mas persistentes. No caso de Ink Machine ou FNAF, as thumbs do YouTube, a busca incessante por colocar algo de terror em locais que não deveria ter, acabam sendo vítimas desse processo, porque vai chegar um pai provavelmente religioso dizendo todos os jogos são coisa do diabo. 4 horas de Free Fire, Call of Duty, Assassin's Creed, GTA, na cabeça de um menino, equivale aos efeitos colaterais de uma pedra de crack. E parando pra olhar na visão dele, vendo as obras por cima e todos os criadores supostamente infanto-juvenis fazendo coisas apelativas, alimentam o argumento do cara, dando mais munição, e aí sinceramente não tem nem o que fazer, aí vocês me quebram, né, rapaziada? Então a gente tem 4 camadas claramente definidas. A gente tem o terror pra adultos com estética infantil, que é a arte sofisticada e legítima, terror pra crianças com estética infantil, que é a tradição pedagógica, terror para adultos que foi infantilizado pelo clickbait e pela economia da atenção, que é um problema crescente, e o terror perturbador que alcança crianças por negligência ou descuido sistêmico, o que é o mais preocupante para mim. E a questão central que conecta todas essas camadas é: por que isso importa mais agora do que importava em qualquer outro período? A resposta é: o volume que isso teve. Mano, quando Coragem passava no Cartoon e as crianças assistiam historietas assombradas, tinha uma estrutura. A televisão tinha uma grade de programação, canais infantis passavam conteúdo infantil nos horários infantis. Para sair desse ecossistema, era necessário algum esforço externo. A gente tinha que ir numa locadora, ir numa loja, convencer o adulto a fazer isso. E hoje não existe mais. Pelo menos não da mesma forma. Uma criança com tablet e conexão com a internet tem acesso a praticamente todo o conteúdo produzido pela humanidade. E tem acesso num dispositivo que frequentemente é dela, no quarto dela, sem supervisão, com um algoritmo que tem um único objetivo: maximizar o tempo que ela passa assistindo. Cara, o algoritmo do YouTube não é uma pessoa. Ele não tem valores. Ele não tem interesse em proteger crianças. Ele tem interesse em engajamento. É uma empresa. Crianças são extraordinariamente suscetíveis a conteúdo que gera emoção forte, incluindo medo. Um vídeo que assusta uma criança e a mantém assistindo, seja por fascínio, pelo loop ansioso de querer entender o que tá acontecendo, é um vídeo bem sucedido do ponto de vista do algoritmo. E aí você tem uma combinação explosiva: um sistema de distribuição sem fronteiras, um algoritmo que recompensa engajamento emocional independente da valência desse engajamento, e um mercado de conteúdo que descobriu que terror com estética infantil gera números extraordinários de visualização. Cara, eu não tô falando de todo mundo. Existem criadores de conteúdo mais honestos e responsáveis que trabalham com essas franquias e reconhecem isso. Alguns falam abertamente sobre o desconforto de ver que as suas métricas infladas por um público que não deveria estar alcançando. Outros ignoram conscientemente porque os números são bons demais pra ser verdade, né? Vamos ser sinceros. Tá caindo mais dinheiro no seu bolso e você gosta disso. Você ignora o fato que provavelmente tem uma criança assistindo isso. Os pais que estão tentando navegar essa realidade enfrentam um desafio genuinamente sem precedente histórico. Não existe manual, não existe tradição familiar de como lidar com isso, porque nenhuma geração anterior precisou lidar com isso. E as ferramentas de controle parental que existem
que melhoraram, que têm o seu valor, são frequentemente incompletas, contornáveis e exigem um nível de acompanhamento constante que é incompatível com o ritmo de vida da maioria das famílias. Vamos ser bem sinceros. Não é nem julgamento, é reconhecimento de uma complexidade real. O que eu acho que pode genuinamente ajudar é exatamente o tipo de conversa que a gente tá tendo agora. A gente tem que nomear as categorias, entender as diferenças e criar um vocabulário para esse tipo de problema, pra gente conseguir apontar e reagir da forma que precisa. Saber que coragem com covarde e pop playtime não são a mesma coisa, mesmo que ambos envolvam monstros e medo. Saber que há uma diferença fundamental entre terror que respeita seu público e terror que, intencional ou não, explora audiências vulneráveis. Saber que quando um youtuber coloca a porra do Hug Wug numa thumbnail de Minecraft, ele tá tomando uma decisão que tem consequências reais pra crianças reais. E acima de tudo, entender que a conversa com crianças sobre esse tipo de conteúdo não precisa começar com uma proibição, porque na maioria das vezes, proibição sem conversa só aumenta o fascínio. A conversa que funciona começa com curiosidade genuína. Pergunta pra sua criança o que atraiu ela nisso, o que assustou ela, como que ela se sentiu, o que você acha que essa história tava tentando dizer. Crianças que têm adultos que conversam com elas sobre o que elas estão consumindo são significativamente mais resilientes a conteúdo perturbador do que crianças que processam tudo isso sozinhas, porque a presença adulta fornece o contexto que o conteúdo por si só não oferece. Tá, com o lançamento do capítulo 5, a gente tem um caso de estudo em tempo real de absolutamente tudo que foi discutido nesse vídeo. O jogo em si representa o melhor da camada 1. Ao longo dos capítulos, a Mobile Entertainment demonstrou que uma evolução narrativa genuína, a lore ficou muito mais complexa, o terror ficou muito mais psicológico, as perguntas levantadas sobre a ética, sobre o preço do progresso, sobre o que acontece quando as corporações passam sem limites e tornaram-se cada vez mais centrais. O que a Playtime fez com suas crianças, o que o experimento produzia, quem são os Smiling Creatures em sua forma original, o que aconteceu com eles. E essas perguntas não têm respostas simples, e o jogo deliberadamente deixa elas abertas para gerar desconforto intelectual, além do susto imediato. Cara, isso é um bom storytelling, isso é o gênero funcionando muito bem. Mas repara o que acontece nos primeiros dias depois de cada lançamento de capítulo novo. O YouTube, ele vai explodir de conteúdo. Parte desse conteúdo é excelente. A gente vai ter análise de lore, teoria narrativa, comparações com capítulos anteriores, discussões sobre a construção do mundo, do jogo, conteúdos que tratam o jogo com a seriedade que o jogo merece e que foi pensado pro público que o jogo original quer ter. Mas a gente tem o outro lado desse conteúdo que explode igualmente, com animações com os personagens novos apresentados no capítulo 5, criadas com a estética de cartoon para as crianças, vídeos de react que não identificam claramente o público-alvo do jogo original, mods de Minecraft com os novos personagens e vídeos que prometem explicar o jogo para criança, mas que no processo removem todo o contexto que daria sentido ao horror e mantém apenas os monstros. E as crianças pequenas que já acompanhavam o universo de pop, que chegam lá pelos caminhos exatos que eu falei antes, agora tem acesso ao capítulo 5 antes mesmo do que seus pais saberem que ele existe. Cara, a solução para esse tipo de coisa pode vir de múltiplas direções, e precisa vir de múltiplas direções. Os próprios criadores poderiam fazer mais para comunicar explicitamente para quem que seu jogo foi feito, não apenas com marketing, mas com conversas públicas sobre o conteúdo. Os criadores de conteúdo sobre o jogo poderiam ser mais consistentes em identificar o público-alvo nos primeiros segundos dos vídeos. As plataformas de stream e de jogos poderiam fazer uma classificação etária muito mais visível. Nenhuma dessas coisas é impossível. Todas elas precisam de vontade coletiva e reconhecimento de que existe um problema que precisa ser resolvido. E antes de fechar, eu quero falar sobre caminhos, porque identificar um problema sem apontar direções é no máximo mostrar que tem um vazamento sem tapar o buraco. E esse vídeo tem que ser mais do que isso. Para criadores de conteúdo que trabalham com franquias de terror, e isso inclui se você faz qualquer tipo de conteúdo sobre Playtime, FNAF, Band e outros títulos, a tua responsabilidade começa na forma que você apresenta seu conteúdo. Uma classificação etária clara nos primeiros 10 segundos de vídeo, uma descrição honesta sobre o público para qual o conteúdo foi criado, thumbnails que não usem a estética deliberadamente infantil para atrair criança, porque o conteúdo não foi pensado para elas. O uso de ferramentas de restrição de idade porque o YouTube oferece quando o conteúdo é genuinamente inadequado para menores. Cara, isso não é censura, não é limitação de criatividade, é comunicação honesta com a audiência sobre o que você está oferecendo. É respeito tanto pelo público que você quer atingir, quanto pelo público que você não quer atingir. Para quem é consumidor adulto e consciente dessas franquias, e que provavelmente é a maioria que chegou aqui nesse vídeo,
O que você pode fazer é usar sua voz para criar demanda por responsabilidade. Você pode comentar, compartilhar, conversar com outras pessoas, não de forma moralista ou julgamental, mas de forma a informar os outros. Você pode gostar de Playtime, FNAF, sem nenhuma culpa, mano. São produtos culturais legítimos que merecem ser apreciados. Mas se você cria conteúdo, pensa pra quem tá do outro lado da tela. Se você tem criança na sua vida, use esse conhecimento para ter conversa que elas precisam com alguém que entende o contexto. E pra quem que tá desenvolvendo as próximas franquias, cara, a estética infantil no terror é uma ferramenta legítima, poderosa e que tem produzido obras genuínas de arte. Mas essa ferramenta vem com uma responsabilidade aumentada de comunicação. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Seja claro sobre para quem você tá criando. O contraste entre o fofo e o aterrorizante funciona justamente porque o fofo é reconhecido por todos, incluindo crianças. Só que quando as crianças reais acabam sendo seu público não intencional, o cuidado precisa ser redobrado em todos os pontos onde seu conteúdo encontra o mundo. A próxima vez que tu viu uma thumbnail colorida com um monstro fofinho e um título em maiúsculas prometendo susto, antes de clicar ou de deixar uma criança clicar, faça uma pergunta bem simples. Realmente foi feito pra ela? Não é uma pergunta difícil e a resposta vai mudar tudo. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigado de verdade. Esse tipo de conteúdo leva muito tempo para fazer e a pesquisa que eu fiz para construir ele não foi pequena. Ele não existiria sem você aqui tá do outro lado. Então, obrigado. Se o vídeo fez você pensar de forma diferente sobre algo, se ele deu um vocabulário para uma conversa que você precisava ter, deixa um like. Isso vai me ajudar e isso faz com que o algoritmo que me ajude. Sim, eu sou hipócrita. Aquele mesmo algoritmo que a gente passou o vídeo inteiro esculachando vai me ajudar nesse tipo de coisa. Ele vai mostrar o meu conteúdo para mais pessoas que podem se beneficiar e usar meu vídeo de argumento. Se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito. Eu tento fazer vídeos nesse formato aqui, mergulhando fundo em temas culturais que merecem muito mais atenção do que as pessoas fazem. E o próximo vídeo que eu recomendo você é esse aqui. Eu acho que se você gostou desse daqui, você vai gostar daquele também. É nóis. Nossa, tô ficando sem voz.